Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de uma vitamina muito importante para a nossa saúde, a vitamina D. A vitamina D desempenha muitos papéis importantes no nosso corpo e é sobre isso que eu vou falar hoje com vocês. Você vai entender por que ela é tão essencial e como você pode aumentar os níveis dela no teu corpo. Então fica comigo até o final do vídeo e roda a vinheta! Olá, amigo do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Vocês sabem que a Clínica Iano está aqui em Indaiatuba, né, pessoal? Então você aqui de Indaiatuba, Campinas, São Paulo, Salto, Itu, pode se consultar com a gente via presencial aqui em Indaiatuba. E a gente atende também todo o Brasil via telemedicina. Mas hoje a gente vai falar de uma vitamina essencial para o bom funcionamento do nosso organismo. Com certeza você já ouviu falar dessa vitamina, né? A famosa vitamina D. Então a vitamina D ela possui duas formas principais. A vitamina D2, que é chamada de ergocalciferol, e a vitamina D3, que é chamada de colecalciferol. As duas formas desempenham papéis ali semelhantes no organismo. A vitamina D2 é encontrada em fontes ali de vegetais. E a vitamina D3, ela é produzida na nossa pele quando a gente é exposto ali à luz do sol. E pode também ser encontrado em alimentos de origem animal. Mais para frente eu vou dar vários exemplos ali de alimentos que podem aumentar os seus níveis de vitamina D. Mas antes, se inscreve no canal, clica no sininho para receber todas as notificações. Já somos mais de 2 milhões de inscritos, é o canal de cardiologia que mais cresce no Brasil. A vitamina D, então, ela é essencial para a saúde e para o nosso bem-estar. Vem comigo, então, para entender quais são as 6 principais funções dessa vitamina. Vamos lá? Primeira função é na absorção de cálcio. Então, a vitamina D é necessário para que ocorra uma absorção adequada de cálcio ali no teu intestino. O cálcio é um mineral essencial para a saúde dos ossos, né? Dos nossos dentes, dos nossos músculos. Quando a vitamina D está insuficiente, o corpo não consegue absorver cálcio direito e aí começam a aparecer problemas de osteoporose, raquitismo em criança, fraqueza óssea em adultos. Né? Existem alguns grupos que têm maior risco de desenvolver osteoporose. Entre eles estão as mulheres, os idosos, as pessoas que são sedentárias, pessoas que se alimentam ali de maneira errada, pessoas que fazem uso abusivo de álcool, que fumam, que fazem uso prolongado de corticoide, que têm artrite reumatoide, por exemplo, pacientes com doença inflamatória intestinal e pacientes com doenças da tireoide. Esses grupos têm um risco aumentado, mas não significa que necessariamente você vai desenvolver osteoporose se tiver aí um ou mais fatores de risco. O importante é se cuidar e você vai saber como é que você vai se cuidar nesse vídeo. Mas vamos lá, a segunda função da vitamina D é com relação à saúde dos ossos. Então a vitamina D regula os níveis de cálcio e de fósforo no nosso corpo. Então ele promove uma mineralização óssea e ajuda a prevenir então o que eu te falei, osteoporose, osteomalácia, que é o enfraquecimento ali dos ossos. Olha então como a vitamina D é importante aí na nossa questão, né, dos nossos ossos. Terceira função, função muscular. Então a vitamina D ajuda na contração e no funcionamento dos nossos músculos. Quando você tem deficiência dessa vitamina no teu corpo, você pode então apresentar aqueles sintomas ali de fraqueza muscular, ter dor muscular, começar ali a ter câimbras frequentes, tá? Isso pode acontecer pelo déficit da vitamina D. Vamos lá, a quarta função é sobre o sistema imunológico. Então a vitamina D também regula a nossa imunidade. Ela ajuda a modular a resposta imunológica do corpo, ela ajuda a reduzir a inflamação e aumentar a atividade das células ali que agem durante uma inflamação. Então, quando falta vitamina D, pode haver uma chance maior de você ter principalmente infecções respiratórias, gripes, resfriados, infecções aqui do trato respiratório superior, né? Eu, inclusive, acredito que muitos de vocês nunca dosaram aí a vitamina D. Você já dosou a tua vitamina D alguma vez? Ela está em níveis normais? Pois deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Mas vamos lá?
quinta função da vitamina D é na saúde cardiovascular. Ela pode sim ajudar a reduzir a inflamação e melhorar a função endotelial ali dos vasos sanguíneos. Então a deficiência dessa vitamina pode estar associada a um maior risco ali de doenças do coração. Porém, ainda mais estudos são necessários para avaliar o que de fato a vitamina D faz ali para proteger o coração. E tem diversos estudos aí que ainda estão em andamento, né? Mas vamos lá para mais uma função da vitamina D. Sexta função é na saúde mental. Então, existem alguns estudos que sugerem que o déficit da vitamina D tem uma ligação também com transtornos do humor, depressão, casos de ansiedade. Ela pode influenciar na produção de neurotransmissores ali que afetam o seu humor. Aqui no consultório, por exemplo, não é raro a gente ver, né, pacientes aí com falta de vitamina D. Inclusive é bem comum. Também vejo casos completamente opostos, né? Pacientes fazendo aí uso indiscriminado de suplementação aí dessa vitamina, sem ter antes aí passado com o médico, tomando ali a torta direita sem prescrição. Você tem que tomar cuidado também com o excesso. O excesso de vitamina D, ela também pode ser tóxica, pessoal. Sabia disso? A vitamina D, ela pode sim ser tóxica também. Disso aí você não sabia, né? Pois deixa aqui nos comentários se você sabia que a vitamina D em excesso podia te fazer mal. Pois deixa aqui que eu quero saber. Mas explicando como ela é uma vitamina ali lipossolúvel, ela pode se acumular no tecido adiposo, né? Principalmente ali quando consumida em excesso. Isso acontece porque o organismo ele não consegue eliminar facilmente o excesso dessa vitamina. Então, quando os níveis ultrapassam os limites considerados ali saudáveis, ocorre o que a gente chama de hipervitaminose. É raro acontecer, mas quando acontece é porque a pessoa ali ingeriu muita suplementação de vitamina D. Outra coisa, a toxicidade dessa vitamina pode levar ao excesso ali de acúmulo de cálcio no organismo. Inclusive, tem relatos de casos de calcificação até das artérias das coronárias, as artérias que irrigam o nosso coração. Ainda mais, o excesso da vitamina D pode dar um monte de efeito colateral. Náusea, vômito, até confusão mental, calcificação de tecidos moles, calcificação dos vasos, como eu falei, e até prejudicar os nossos rins. Inclusive, em casos extremos, pode levar até a morte por conta de danos causados nos rins. Sabe disso? E quando a gente fala em toxicidade, isso não vai acontecer se você obter a vitamina D de maneira natural. E eu vou te falar agora como é que você vai fazer isso. Mas antes, se você está gostando do vídeo, depois não esquece de compartilhar lá com seus amigos do WhatsApp, tá? A minha ideia aqui é salvar o mundo e você vem comigo ou você não vem? Mas uma forma de aumentar a vitamina D é você se expor mais ao sol. Então a recomendação é que você fique ali em torno de 15 minutos no sol, pelo menos ali 3 vezes por semana. O tempo exato, né? Ele pode variar ali dependendo do lugar que você mora, né? Do lugar que você está. Mas pode ser aquele solzinho da manhã mesmo, tá? Não precisa ser aquele solão ali do meio-dia, não. Solzinho ali do início da manhã é mais do que o suficiente. Além disso, a vitamina D ela pode ser obtida através de alimento, como dos peixes, aqueles mais gordurosos, né? Como no atum, salmão, tem na gema do ovo, no fígado, né? Que muita gente aí odeia, mas eu particularmente aí adoro um fígado também. E é claro que mesmo fazendo tudo isso, se expondo ao sol, comendo esses alimentos, pode ainda ser que a tua vitamina D ela esteja baixa. Então é importante dosar a vitamina D para garantir que ela esteja normal. Num simples exame de sangue a gente já consegue ver isso. E caso não esteja em níveis normais, o teu médico vai poder te orientar e prescrever a suplementação de vitamina D se necessário. Então existem aí várias dosagens, por isso que você não pode chegar na farmácia, comprar uma dose qualquer, iniciar o tratamento ali à torta direita, né? Como eu disse antes, cuidado com a automedicação, né? Ela pode ser tóxica quando ingerida então em excesso. Então só tome o suplemento, só tome a vitamina D se o teu médico prescrever. Tá bom, pessoal? Depois não esquece de me seguir lá no Instagram, né? Meu Instagram é dr.iano. Depois me marca lá nos stories se você estiver tomando um solzinho,
se você estiver comendo ali alimentos que aumentam a vitamina D, que eu vou te repostar ali no meu Instagram. Tá ok, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.